Tudo Robson. bem? Tá me ouvindo bem, meu Como é que irmão? tá? Tô ouvindo sim. Tudo show Como é de que tá por bola, aí? cara. Pô, tá chovendo aqui. Você conhece, Ah, conhece Natal, Rio Grande do Norte? não, não conheço. É uma das poucas, dos poucos dos lugares do Brasil assim que eu não tive oportunidade de ir e sempre escutei que é muito bonito, né? É lindo. É, Mas, eu, enfim, eu quando, eu quando estive no Rio aí, eu fui em 2017, fui em 2018. Tá me ouvindo bem tudo aí? tô tô te ouvindo. É que eu tô o fone sem fio aí, às vezes ele Ah, sai. tranquilo. Aí eu andando no shopping lá com minha esposa, cara, aí parei em frente a uma agência de turismo, aí começou a chegar uns dois, três casais, né, daí do Rio, os caras, pessoal, a gente tem que conhecer Natal, Natal é lindo e tal, não sei o quê, aí É, caladinho, eu disse, pô, eu- é é porque mesmo. às vezes, Hudson, a gente não tem essa percepção, né, do quão bonita é nossa cidade, quando a Exatamente. gente vai para fora, a gente começa a perceber isso, né? É, pois é, e, inclusive quando por exemplo, esse momento que a gente está vivendo, né, às vezes acaba a gente tá privado de ir aos lugares, assim, isso também é um ponto de reflexão legal, porque você passa a dar valor, né, o valor necessário e justo, né, para o lugar que você mora, porque você vê que tem pessoas que adoram o lugar e fora as pessoas adorarem, porque você vive no lugar, é um negócio tão normal para você, você acaba não dando o valor necessário, né? Tipo uma praia, uma coisa simples, você em Verdade. Copacabana. Mil vezes eu fui tocar em Copacabana e é uma coisa linda, fica no cotidiano e a gente acaba não perdendo um pouco do tato. Com Olá, certeza, cara. Edilene. Com Pois é. certeza. A gente pede. Eu fui ao Rio, cara, duas vezes. Eu passei um tempo com minha esposa sem viajar para canto nenhum. Aí a gente, vamos fazer uma viagem, né? Eu tenho dois filhos pequenos. Vamos deixar os meninos, vamos sair aqui no. Aí, primeira coisa que me veio, eu disse, cara, vamos conhecer o Rio. Tem que conhecer o Rio, pô. A gente vai conhecer. Se não conhece o Cristo, aí fui, cara, em 2017. Rapaz, foi maravilhoso, cara. O Rio de Janeiro tem aqueles problemas dele, mas é a cidade Tem massa, cara. mil problemas, né? Mas é muito bacana, cara. É muito cultural, sabe? É, Assim, e é, os cariocas, eles têm uma maneira de viver que nós aqui não precisamos aprender, porque Natal é uma cidade muito tranquila. Há 15 anos atrás eu sempre falo isso, muito, extremamente tranquila. Só que a violência veio para cá e a gente foi saindo da rua, a gente foi se encolhendo em casa, e aí você anda nas ruas, você não vê ninguém, é uma coisa meio louca, né? E um amigo meu que é carioca, ele fala, Robson, aqui ninguém abre mão não, a gente vai pra rua, né? Porque se a gente recuar, cara, a gente entrega a rua, né? Aí, você acaba vivendo preso, né? é, A liberdade sem liberdade, né? Você não tem medo, não tem liberdade, acaba se excluindo em casa, né? aquela música do Falcão, né? A Minha Alma, ele fala lá, né? As grades do condomínio que nos trazem proteção, mas nos trazem as dores, né? É você com essa Exatamente. visão. E é mais ou menos isso mesmo, É, né? É bem depois comecei a ler, a ouvir direito e comecei a ver. Que às vezes tem música que você canta, você não entende nem o que o cara tá falando. Depois você começa a você ver, não né? para, né? Você não para para É, fazer uma reflexão sobre o cara está falando. Às vezes isso é muito comum, por exemplo, para mim, o instrumentista, é muito comum. O meu professor ele dizia que as letras parecem um zunido, assim. Você não presta atenção, você não que você presta escuta a atenção, né? melodia, né? Você tá ligado na melodia, você não sabe o que está dizendo. Às vezes é uma letra maravilhosa, né? É. É Eu, engraçado est- isso. eu estudei, eu estudo, meu instrumento é cavaquinho, né? Eu toquei violão, Ah, aí legal. deixei para tocar cavaquinho, aí passei um tempo sabático sem estudar, estudando para concurso e tal. Aí em 2015 voltei a estudar música. Aí eu comecei a estudar, né? Leitura, partitura, tudo e aquela coisa toda. Rapaz, eu comecei a estudar muito choro, toquei muito choro, executei muito choro. Só que eu não lembro, porque eu só tocava lendo, né? Aquele Aham. momento, eu não queria nem, como diz um amigo meu, Rafael, eu não queria nem pegar o repertório, eu queria ler. Eu queria exercitar a leitura, né? Então eu É passava, e aí importantíssimo. calhou que, cara, às vezes até fala assim, Robson, aquele choro tal, sonoroso, que é um choro aqui. Rapaz, eu peguei, cara, mas eu preciso ler a partitura
Queimar uma pestanazinha de um dia, 2 dias, alguns, né? Para poder tocar, porque eu não decorei. E é mais ou menos fazendo analogia com as letras. Você canta, mas você não faz a reflexão. Não faz reflexão, né? Não É faz. engraçado isso, né? Era para ser o contrário, né? Assim, não, o contrário não, mas eu sou suspeito para falar, né? A melodia para mim é aquilo, é o que me aproxima da música, né? É o que Claro. me faz, toca em mim. Mas as letras, elas, com o tempo, né? Assim, com um pouco de maturidade que eu fui construindo e a vida também, né? Assim, a gente, de menino, vai, se torna Com adulto e começa certeza. a viver muitas coisas, a ver muitas coisas. E as letras agora, elas estão pesando de uma forma que não pesavam antes, porque quando eu digo pesar, tão te cativando, né? Então, poxa, nossa, o Gonzaguinha, Com né? As coisas que o certeza. Com Gonzaguinha certeza. escrevia, assim, que Com fazia a gente certeza. pensar, né? Nos nossos Com momentos que a certeza. gente vive, né? É isso aí. É um amadurecimento, né, Hudson? Às vezes É, o cara. Eu percebo isso. Eu não sou músico de formação profissional, mas eu sou musicista, né? Eu gosto. sim, Então, você vai tendo amadurecimento. Determinadas coisas que eu escutava há anos atrás eu gostava muito e não gostava de outras, hoje eu gosto. sim, Porque você começa a ver meio que um todo também. Você não vê só a melodia, você começa a ver a letra que está ali, né? Você começa a ver a parada como um todo. Aí é isso. muito bacana isso. É, Olha, eu, pode falar, pode Hudson, entrou o meu mestre aí, viu? Wallace falar. Pérez aí, viu? Meu Esse, irmão, é, isso aí eu é sou, campeão, meu irmãozaço. é, eu sou da Beijo. linha eu sou da linha de Wallace Pérez e Henrique Garcia, viu? São meus Legal, dois mestres aí, irmãos. Essa turma Ô, aí eu bacana. conheço. São amigos, graças a Deus. Aproveitando para deixar um abração pro Wallace. O Wallace é irmãozaço, o Henrique também. É, Oxe, olha aí, ele aí, ó. Mas é isso, cara. A gente vai, né? é engraçado, Amadurecendo e vai. pois é, eu tem uma amiga que dizia que eu sou um cara meio, não vou dizer cético não, mas assim, eu já tive um pensamento mais matemático, né? Tipo, não, é ou não é ou não é, não é. E acontece que né, com relação a paladar, né? A música, isso que você falou de você aprender a gostar, fazer paladar, né? A música ela compartilha disso, né? No caso com a comida, tem coisas que você quando pequeno não gostava e você vai moldando, você vai construindo um paladar, um gosto, né? Verdade. Que você a primeiro contato, às vezes eu não sei por preconceito ou por vários motivos, você acaba não se aproximando, não recebendo aquilo bem, sem de fato conhecer, né? É aquela coisa, não gosto, mas prova primeiro, né? É verdade. É Criança esse tem mesmo. muito disso. É, Criança tem muito disso. Eu falo para meus filhos, como é que você não gosta se você nem provou? Não, mas não gosto, sei o quê. exatamente. Aí você tem que, né? Não tem Outros resposta, irmão, né? não Pô, tem, sim. não tem. Outros irmão, primeiro de tudo, cara, boa tarde. Quero lhe Pô, agradecer demais, meu irmão, sua generosidade de estar conversando comigo aqui. pô, Esse, isso. essa live, essa ideia dessa live surgiu nessa pandemia, né? Eu comecei a ver, já antes, eu sou rato de YouTube, eu sempre falo isso, toda sexta-feira eu varo a madrugada vendo todo tipo de coisa, documentários sobre guerra, Eu um também. programa antigo, um musical antigo, cara, eu acho o YouTube genial, eu sempre sou É fã número um do impressionante, YouTube, cara. cara. Às vezes você acha cada coisa, pô, década de 70, assim, show e tudo, assim, e eu comecei a perceber que alguns músicos não tinham esse registro, entendeu? Tem Sim, dois casos. O Carlinhos, o seu pai, né? É um, eu clicava lá, Carlinhos Sete Corda, tinha ele quase não tocando e tem, tal, né? mas não tinha uma Muita coisa, entrevista não tem legal uma coisa. dele, um papo legal Verdade. dele, tá entendendo? E assim,
Outro que Henrique até fala comigo, outro que foi bem emblemática, é Paulinho Galeto, cara. Paulinho Galeto Sim, deslanchou, né? Você não tem uma sim. entrevista do Paulinho Galeto, você não vê ele tocando assim cinco Menos do que meu minutinhos, pai, inclusive, né? Pois menos, é. menos. Pois 5 minutos é. você não vê, você vê a gravação, tem gente que fala a gravação marca, tudo bem, marca, mas às vezes você não vê a maneira que o cara toca, você me pergunta como é que você surgiu isso, como é... Então, diante disso, eu comecei a ver que tinha uns músicos que tinham essa lacuna, né? Aí eu falei, Sim, cara, tem muita coisa de cavaquinista sendo feita, até Henrique tá fazendo aí, muito bacana. Eu fiquei sim. até feliz outro dia, o cara fez uma live com o Márcio Huck, cara. Eu não sabia nem a voz, eu nunca tinha escutado nem a voz de Márcio Huck. Achei tão bacana assim, ter escutado a live dele e tal. E Paulão, aí eu botava lá Paulão Sete Cordas, cara. Não tinha uma entrevista de Paulão lá com a mulher, mas às vezes a Tem um... entrevista não é de músico, né? Não, Não é é de músico. direcionada. Exatamente. É, pergunta coisas e o músico, eu pelo menos sou assim, eu gosto de saber como é que foi o estudo, como é que foi o início, aquilo que deu certo para você, que não deu. Então, diante disso, eu comecei a fazer essas lives, né? Aproveitei esse período que é propício. Convidei primeiro o Wallace Pérez, que era um músico. Poxa, o Wallace está na pista há muito tempo, não tinha Maravilhoso. também esse registro, né? É. Eu Sim, acompanho o trabalho dele, sou fã. E aí eu comecei a falar, fiz com Elinho, cara, e graças a Deus, os que eu já tenho agendado alguns já, os que eu procurei, eu noto uma generosidade muito grande e uma alegria de ter sido lembrado. O Márcio Vanderlei, sim, é claro. ele Ah, me você fez com disse o isso. Márcio também? Não fiz com o Márcio ainda. Eu tenho um cavaquinho do Ah, Márcio, aí volta e meia a gente se fala. eu Aí eu tava até falei, falando com um amigo do Márcio ontem, mas enfim, pode falar, desculpa. não, fica. Não, cara, aqui não tem negócio, não tem roteiro, não. Aqui é. Você falou do cavaquinho Então, dele? ele falou, Você Robson, falou, você falou do bacana cavaquinho dele, isso, tem um amigo. porque nós músicos não temos essa percepção, né? A gente não tem. Sim, não tem. E nem acaba se preocupando com isso, né? Com certeza. Mas muita gente ia pro show de Beto Carvalho, não era para ver Beto Carvalho, era para ver seu pai tocando, era para ver Márcio Vanderlei tocando, era para Sim, ver Beloba tocando, entendeu? sim. Então tem esse pessoal, então esse pessoal é sedento desse tipo de conversa do qual eu estou propondo. Então, diante disso, você, como eu também já acompanho o seu trabalho há um tempo já, eu, Opa, obrigado. é, eu fiz esse convite que foi aceito por você, né? Claro. E deixo a palavra para você aí, meu irmão quiser acontecer alguma coisa. Mas assim, a gente sempre começa falando sobre o início, né? Como é que a música Aham. surgiu, aquele início mesmo, quais foram os professores. Eu acho que isso aí tá meio implícito no seu caso, né? Pela influência do seu pai. Mas conta pra gente aí como é que foi isso aí. É. Então, engraçado, essa pandemia, né? Ela abre espaço para a gente ressignificar, pensar muita coisa, né? Eu fiz até um post esses dias de coisas que eu nunca pensei, nunca levei em consideração, né? Que eu não sabia exatamente o que se tratava, né? Mas a minha avó, ela era mãe de santo, né? Eu sou de religião africana também, é diferente de uma religião que poucas pessoas conhecem. Mas a minha avó, ela atendia na minha casa caridade, né? Tinha a galera que ia lá, tinha rolava uma sessão de umbanda, né? E passou agora dia 13 de maio, né, Dia dos Pretos Velhos, né? E eu parei para pensar, assim, eu com uns 8 anos, né, ou menos, que eu tocava atabaque, né? Eu tocava atabaque, uma sessão. E até então, né, nada. Mas quando eu paro para pensar, isso é música, né? Era um contato. Eu acho que foi o primeiro contato com a música que eu tive ali. Eu nunca signifiquei isso, né? Sabe, dei por mim. E então hoje eu tenho tenho essa certeza comigo, essa conclusão comigo. A música para mim começou ali, né? Na religião, como começa para muitos percussionistas, né? Mas começou ali, tocando atabaque e tal.
Depois, quando eu cresci um pouco mais, aquele negócio de criança, né? A gente pede coisa, não sei o quê, pai, eu quero isso, eu quero aquilo, aquilo outro, né? Queria um violão, se eu não me engano. E aí, pai, me dá um violão, ele me deu um piano. Falou, cara, quer estudar música, vai estudar um teclado, né? Aí vai estudar teclado, né? Aí o meu pai me colocou para estudar com o Alfredo Galhões, que toca na banda do Zeca, né? Aí eu fiz 2 aulas, ele virou pro meu pai e falou, olha, o negócio dele não é teclado. Não é aqui não. Não é aqui não, é aqui, né? Pois é, vai ver outra coisa aí. Aí o tempo passou, eu sou afilhado do Ney Lopes também, né? Ele tinha me dado um pandeiro, eu já também brincava com pandeiro, enfim. Fazia barulho, né? Tirava som, né? Claro. E depois, quando minha mãe notou esse tipo de interesse mesmo por música, porque ele tem aquela coisa da criança de querer um brinquedo novo, né? Bem dizer isso, um brinquedo novo, mas depois a minha mãe foi notando mesmo que eu queria, gostava disso mesmo. E ela me colocou, eu morava em Vila Isabel, tinha um projeto social nos anos 2000, eu tinha 10 anos, sei lá, 10 anos, um pouquinho mais. Nos anos 2000, rolou um curso que chamava um projeto social chamado Acordes da Vila, né? E aí, nesse projeto, como era projeto social, você ia lá, se inscrevia, enfim, para ser sorteado, né? Fomos eu, meu irmão e o meu primo, né? Aí fizemos isso por conta da minha mãe, né? Aí fomos lá, tal, fizemos a inscrição, tal. Aí tinha que aguardar um pouco, tinha que aguardar um pouquinho e quando veio o resultado, eu não tinha sido selecionado, né? Eu tinha sido selecionado meu irmão e o meu primo, né? E eu criança, né? Eu, orgulhoso, não, também não vou fazer, sei lá, Vila Lobos. Tipo, não quero, também não serve para mim. Aí, beleza. A minha mãe falou, quando foi o dia de se apresentar, minha mãe falou, se arruma. É criança, né? Não, mas eu não fui, disse que ela não te perguntei nada. Se arruma, mandei de se arrumar. Eu fui, né? Muito contrariado, né? Porque era ou obedece ou então a gente já sabe, né? Não tinha democracia, não. Não, sem democracia. Exatamente. E aí eu fui, né? Aí chegando lá, fizeram a chamada, eu constrangido, né? E minha mãe do lado. Aí qual o nome dele? Hudson. Não achou, não. Mas a mulher não achou, já pegou. Mas a minha mãe, mas mandaram um negócio pra ele, dizendo que ele passou. Aí, cara, a mulher foi, sim, qual o nome mesmo? Hudson. Aí pegou, assinou assim, escreveu o meu nome. E, cara, e daí eu fiquei de penetra no curso. E fui ficando, né? Assim, passaram 6 meses, eu fui efetivado, era um curso de 2 anos. Passaram 6 meses, aí, de fato, eu fui ingressar, me ingressaram, botaram meu nome nos negócios, mas eu fiz 6 meses de curso de penetra. Pirata. Assim. E engraçado, né? Eu não fui selecionado, mas eu fui indo bem. Lá tinha quando você entrava, tinha um instrumento de musicalização, que era a flauta doce, né? Tinha Sempre. ótimos professores lá, o coordenador era o Aécio Flávio, né, maestro, o César Machado dava aula de bateria, assim, tinha a galera, o Fumaça, o próprio André Siqueira. André Siqueira era professor de percussão lá, né? Tinha uma galera maneira, o Felipe, o filho do Bruno Rian, dava aula de bandolim, a galera. E aí depois eu comecei era até o Felipe, eu esqueço o nome dele, o sobrenome, né? Mas ele dava aula e eu fui indo, tal, não sei o quê. Aí passou um tempo, eu comecei a estudar violão, era flauta, né, por conta do instrumento de musicalização. Aí estudei violão, aí beleza, o tempo foi passando, né? Aí
comecei a ir bem. E aí me colocaram, criaram uma orquestra, né? Uma orquestra, assim, é prática de conjunto, né? E aí eu comecei indo, me botaram lá para tocar violão. Aí eu, né, assim, não tinha um desenvolvimento, um desempenho bom, assim, de violão, né? Mas, assim, são um estudante, né? E fui indo, fui me aperfeiçoando, até que a orquestra tomou uma outra proporção. O Aécio fez arranjos, simples, é óbvio, mas... E fui ficando, depois mudaram a, a coordenação, né? Entrou o Flávio Goulart, que esse cara foi um divisor de água. Assim, para mim, ele é puta guitarrista, falecido já, foi meu grande mestre. E aí as coisas começaram a ficar um pouco mais sérias, porque eu fui estudar com esse cara, eu estudei harmonia modal, né? E o coordenador se tornou, inclusive, o Antônio Carlos Jocar, o Antônio Carlos, né, da dupla Jocar, Antônio Carlos e Jocar. Jocafe. Quantos anos mais ou menos, Hudson, você já tinha aí? Uns 14 anos. Uns 14 anos. É engraçado porque você vê bem a distinção de uma geração de músico para outra. Você vê a geração do seu pai, a geração antiga, ela não tinha esse ensino formal, né? Eu chamo de ensino formal da música. Formal. Você ainda foi além, que você começou na inicialização, né? Quando você falou, já me veio a falta doce. Porque os meus amigos que são professores de música, eles falam, né? Ó, não dá para você... Claro, existem os fora de série, tô falando do normal, né? Dá para você começar logo com um cavaquinho no choro para um menino de 6 anos. Tem que começar com a flautinha, né? E estimular para 10 anos, ou você começar a pegar um pouquinho mais, né? E você já fez essa formação, porque os músicos antigos, eles não tinham, né? Eles aprendiam na tora. O meu mestre, professor de cavaquinho aqui, bandolinista, Alexandre Moreira, ele é um puta músico, cara. Um ouvido, um puta músico, chorão, sabe? Toca violão de 7, 6. Mas, rapaz, às vezes, eu até conversei com outros professores, às vezes ele até tem dificuldade de passar uma coisa, porque aquilo é muito inato a ele. Aquela maneira como ele faz, ele descobriu só e fez. Então, às vezes, ele não sabe lhe ensinar como você vai fazer aquilo. Porque aquilo veio de dentro dele. Sim. A questão da didática, né? O cara não teve essa informalidade, né? O meu pai passou muito por isso, né? As pessoas geralmente vão estudar depois de músicos, né? Mas as pessoas acabam aprendendo assim, no tranco mesmo. Ah, que acorde é esse? Ah, não sei, se é um dó. O cara não estuda. Assim, era uma outra metodologia, né? Eu, infelizmente, naquela época não tinha essas coisas maravilhosas que a gente tem, por exemplo, que você citou o YouTube, né? Que tem diversas informações que a gente pode buscar o que quiser, né? E assim, não tinha metodologia de falar, eles iam aprendendo, sabe? Na raça, no peito na raça. E é legal, né, também. Eu acho que é uma característica daquela geração, né? Eu vejo muito isso. Poucos são esses músicos. Eu tenho assistido muita live de músico. Eu falo com meus amigos que, para mim, as melhores lives não são as dos músicos tocando da performance. Também são. Mas eu gosto mais dos papos. Porque eu acho que no papo, o músico ele aprende muito. Ouvindo uma coisa. Então, é uma característica dessa turma. Eu vejo bem que essa turma não teve essa coisa formal. Porque não existia, né? Facilidade, enfim. E pouco trocava também, né? E tem isso, justamente. Né? Ainda tem essa questão. Você falou do Márcio Vanderlei. Enfim, eu vou queimar largar, desculpa, Márcio. Não, fica à vontade, irmão. Aqui tem uma história que ele conta de quando ele começou. O Márcio é um desses caras que começou. Eu tive a sorte de ter muito contato com o Márcio. Assim, gente boníssima demais. Muito gente boa. Muito acessível. Muita gente boa, acessível, inteligentíssimo. Com certeza. E eu tive essa sorte, né? E você sabe, né? Que essa parte, a melhor parte de fato é o bate-papo. E ele contando um pouco das histórias dele, ele contava que quando ele começou a tocar,
tinha alguns coroas, assim, a galera que tocava, mais velha, quando chegava naquele momento que eles sabiam, estavam tocando numa roda de samba, que você tinha que ir, às vezes, para você ver o cara tocar, para você decifrar mais ou menos, olhar a mão do cara e você aprender o acorde, sacou? Que estava rolando ali, que era aquele acorde que você não sabia, né? Aí, quando chegava nesses momentos, o pessoal tava tocando, ele falou que os caras viravam o instrumento, assim, pra ninguém ver. Saca? Tinha muito disso, pô, porque não, isso aqui só quem sai esse acorde é meu. Tinha esse tipo de coisa. Eu vi essa história, eu vi. Márcio, rapaz, ele faz uma live na terça-feira. Rapaz, eu acho sensacional as histórias dele, cara. Eu sempre assisto. Demais. Ele é muito bom de pau. Eu vou até confidenciar que eu procurei ele, mas como eu estou procurando ouvir primeiro a galera do violão, no segundo momento eu vou ouvir os meus amigos do cavaco. Aí vai entrar DG, né? Vai entrar uma Douglas, galera. claro. Vamos botar o Douglas para falar aqui. Luizinho Cruzeiro, uma galera, cara. Que eu conheço aí que toca cavaquinho. Cruzeiro também. Pô, aí o Rafael Gaúcho, o Ed Santa, Rafael Tavares, que é violonista 7 cordas aí, toca com vocês aí. Tá tocando no Filho da Guanabara. Aqui, no Natal. Gente boníssima. Tá, de Natal também. Ele é do Rio, veio morar em Natal um tempo. Sim. Um tempão aqui e foi pro Rio de novo. Tá fazendo Vilas Lobos aí. Legal. Meu parceiro. Pô, legal. Mas ele sempre. Eu sempre, quando tem papo de Márcio, cara, eu entro pra ouvir. Mas, Hudson, pode continuar, cara. Você tava falando na história, você tava estudando a harmonia modal. Aí o negócio já começou a ficar mais sério, né? Foi quando eu comecei, quando o Flávio, como eu disse, ele foi um divisor de águas. Eu tive na minha vida assim, algumas figuras assim que não sei como dizer, mas grandes figuras assim. O Flávio ele era filho, inclusive, do Goulart de Andrade, apresentador, né? E o Flávio ele foi um cara que ele estudou, na verdade, ele fez a faculdade na França, ele morou muitos anos na França. Aí ele fez faculdade na França e quando chegou na hora de pegar o canudo, ele não quis, porque isso não tinha valor. Ele queria absorver, ele queria... Exatamente, o importante é você saber. O canudo, isso pelo menos há 40 anos atrás, era isso, cara. Você tinha que ter o canudo, o resto é o resto, porque poucos se cansavam em dar aula em faculdade, né? Assim, não tinha muito essas coisas. Muitos professores foram dar aula em faculdade sem ser formados, né? Ganhavam para saber. Sim. Então ele estava pouco se lixando para isso. E ele foi o cara que depois do Flávio, ele assumiu a orquestra. E aí entrou entrou novos ares, né? Um novo ar no curso, porque o curso mudou muito, assim, ficou muito bacana com algumas coisas para mim. Eu não sei se foi um período da minha vida que eu estava um pouco maior, interagia um pouco mais, tinha um pouco menos de vergonha, menos tímido, estava menos tímido. Mas o Antônio Carlos, ele gostou de mim, né? Assim, ele me viu tocar, gostou de mim. E assim, a galera que quando entrou o Antônio Carlos como coordenador, cara, entrou o Flávio dando aula de guitarra, violão, entrou qual o nome? O Afonso Machado, bandolinista, Afonso, né? Dava aula lá, às vezes o filho dele ia, o Thiago, foi quando eu conheci. O César Machado, né? Grande baterista, né? Que a gente tem, tocou com o Emílio, tocou com um monte de gente. Permaneceu lá, mas o bacana é que, por exemplo, por exemplo, quem foi dar aula de sax foi o Daniel Garcia. Assim, teve pessoas. Uma turma pesada, né? Uma turma da pesada mesmo. A galera ingressando que eu sou filho do Carlinhos, mas eles pertenciam a mundos totalmente diferentes. O César tinha gravado CD do meu pai, do Toque de Prima, mas assim, não era um cara que rondava ali. E foi bacana, muito bacana isso para mim, porque ali naquele lugar eu comecei a ter
Porque assim, samba para mim é uma coisa meio que sanguínea, né? Por conta do meu pai. Mas eu comecei a descobrir outros tipos de música, né? O Flávio botava muita música do Hermeto, né? Coisa do Egberto pra gente tocar. Nossa, era meses para tocar uma música, né? E aí a gente ia nessa, tal. E aí conversamos, fomos indo, e nesse meio de tempo a minha mãe viu que eu estava caminhando mais e mais, e me botou um pouco para fazer aula no Sigan, né? Foi quando eu tive aula lá de percepção, né? Porque eu tive aula de percepção com, com Glaucon, Glauton, se eu não me engano, o nome dele, não me lembro bem. E aí tive aula com ele, e inclusive na minha sala ilustres, né, tinha o Eduardo Bispo, tinha o próprio o Eduardo Bispo e o João Martins também fazia aula comigo. Foi quando eu conheci. E o Diego Oliveira também, cavaquinista. Pesada, viu, também? Pois é engraçado, né? Isso eu estou falando de 2005, né? E, enfim, e aí fui tocando com interessante, tempo. Hudson. Interessante. Isso eu tenho visto também de ouvir com Wallace. E eu observo quando eu ouço conversa de um violonista, uma coisa. Aquela coisa de ter um professor que é da guitarra, né, cara? Ele sai, cara, eu não sei como é que é, porque eu me lembro que quando eu comecei a estudar violão 99, violão clássico, cara, eu não aguentei 6 meses, que eu achava um negócio meio, assim, é uma coisa que exige da posição que você senta, é um formalismo para tocar aquilo, né? Vamos dizer assim, uma pureza, né? O dedo tem que ser isso, não sei o que, coisa e tal. Tem que ser assim, tem que ser assado. Tem que ser assado. Mas isso é da formação dos violonistas, né? Vamos dizer assim, puritanos. Essa galera que veio da guitarra, cara, ensina violão, eles mudaram a vida dos violonistas, não só dos violonistas, dos cavaquinistas também. Eu vejo muito cara que toca cavaco que bebeu na fonte do guitarrista que deu aula. Muito. Muito. Tem um monte. Então o Rodrigo Goulart, né, como você falou, ele deve ter feito esse diferencial na sua vida, né? O Flávio Goulart fez um diferencial. Porque o meu pai, ele vem como meu pai, por exemplo, ele toca 7 cordas, então as digitações, né, por exemplo, elas são todas soltas, né? E ele falou, esquece isso. Agora você vai tocar tudo presinho, né? Bem guitarrista, né? E tocar no braço do instrumento todo. E me deu, sei lá, um bocado de escalas, assim, 7 formas por exemplo, 5 sistemas, né? Diferentes para poder decorar, sei lá, 3 sistemas inteiros com 7 formas diferentes, escalas escalas diferentes, mas sei lá, 50 Era outra formas coisa, diferentes. Né, cara? Pô, cara, nossa, meu Deus, eu tô. Não sei o que fazer. Isso para um menino novo, cara, não aprender, rapaz, toma aí, faz teu Cara, nome. não chegou a esse ponto, não, mas é tipo que nem meu pai conta a história do Rio, que assim, pô, com esse cara eu tive febre com esse cara. Mas foi uma coisa meio assim, né? Porque eu preciso decorar isso. Mas é aquela coisa de acadêmico. Eu tenho que decorar. Não é bem decorar, automatizar as posições. Daqui a pouco você está pensando em música. Pensando em som, né? Isso que você falou, por exemplo, do braço todo, isso eu falei até quando um papo com o Alas. Era uma coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a ver ele tocar, que ele harmonizava lá, cara, na 10ª casa, e com a precisão, cara, e os acordes montados, eu ficava assim, putz, cara, porque ninguém toca, né? A gente sempre joga, assim, ninguém que eu digo, os normais. Os caras tocam ali na 5ª, 6ª, 7ª casa, né? Mas ele, bicho, vai lá embaixo, harmoniza. Aí ele falou, Robson, veio da guitarra, cara. Dos livros de um método de Nelson Farias, ele disse. Isso. Entendeu? Isso aí. Aí eu até comprei uns, cara. Pode falar, Alex, desculpe. Não, pode falar você, pode falar. Não, eu até comprei uns, cara,
Aí a linguagem de guitarra, né, bicho? Assim, ele faz umas progressões substitutas, mas que assim, pega 5 notas, aí eu tô tendo que reharmonizar para poder caber nos 4 dedos do violão, né? Nos arpejos É, e tal. Mas, cara, tudo é pensamento de guitarra, cara. Tudo na 12ª, 10ª casa. sim, sim. É, eu não posso assim afirmar, mas isso é dentro do meu achismo, né? O Wallace está aí, ele confirma, né? Ou não. Eu acho que foi o Wallace sempre foi um cara que buscou bastante, né? Sempre estudo, bem estudioso, né? E eu acho, né, que ele começou a fazer um pouco isso no momento que ele começou a tocar muito com o meu pai, que ele entrou para a banda da Beth Carvalho. E nesse momento ele viu que, assim, sei lá, os dois caras tocando na mesma região, o guitarrista ele tem essa questão, né? Porque eu sou guitarrista, tem um cara tocando piano. Piano o cara tem 10, porra, bicho, são 10 dedos. Né? Nota, acorde, pô, bicho, cheio. O cara vai botar pouca nota se ele quiser. Mas ele tem 10 notas, ele pode dar 10 notas diferentes. Então ele vai encher. Então, o guitarrista ele vai tentar tocar, colorir de outra região de uma forma diferente, onde ele pinte, né? Onde o som dele pinte. Então, eu acho que isso foi a questão, o estudo dele, uma sacada maravilhosa, e usou isso para tocar com violão de 7 cordas, porque na hora de tocar junto, por exemplo, o violão de 7 cordas, eu costumo achar, né? Isso eu converso muito com meu pai, não sou dono da verdade, mas quando a gente toca em dupla, é, não adianta, quer dizer, não adianta, adianta. Mas eu acho que fica muito mais bonito eu faço um dó, eu tenho graves, né? O violão de 7 cordas tem graves mais bonitos, um violão mais encorpado. Então fica mais bacana você, pô, enquanto eu estou fazendo aquele dózão lá, é uma forma dele completar as pontas do acorde, né? Os agudos, lá. Então, quando você Lá, chapar os dois acordes legais, você vai ver que vai ficar rola um LR, né? Tipo assim, você vê que tem claro. um comprimento não, mas uma continuação do acorde que você está dando. Então, assim, fica bonito e fica bem audível, né? Você pode distinguir, porra, velho, sei lá, o cara, não, onde o cara está tocando. E isso vai dando um colorido diferente, porque Colorido. enquanto o cara Com tá certeza. dando, o cara do 7 cordas está dando aquela massa, né? Tá dando aquele dizer assim, aquele acorde bem grosso que leva a massa, né? Aquela massa ele está Peso. dando aquela cobertura. Exatamente, ele está dando aquela coberturazinha, Lá. né? Eu digo aquele detalhe, aquele Com acabamento certeza. com aquele acorde Ele bonito. falou. O Wallace falou isso aí na live também. Ele já tinha me contado antes, que ele tinha aprendido com o seu pai. O Carlos, ele disse, Robson, o É, Carlos falou, ó, encontra teu espaço aqui, porque eu vou estar aqui, o violão vai estar aqui, né? Que a banda de Beta era muito grande. eu vi Então, um pouco disso, né? Eu já tocava nessa época, quando o Wallace começou a tocar na banda da Beth. E às vezes eu ia e via, assim, eu observava eles tocando. então ele completava, cara, isso. E eu achava bacana, me chamava a atenção, mas eu realmente, ele me disse dos guitarristas, né, de Nelson Faria, que foi o método que ele leu, estudou, Sim, estuda, né? Aí eu adquiri os métodos de Nelson Faria e vi que realmente, cara, ele faz umas progressões, que ele faz sugestões sim, lá na 12ª, na 10ª, na nona. Aí por exemplo, eu tô começando a migrar para aquela área ali, tô começando a pegar essas coisas. Mas isso é bacana, porque acompanhar, a gente até falou também, eu tenho conversado sobre isso com os colegas que foram ouvidos já, é uma arte, né, cara? A gente vive, às vezes, no mundo do virtuosismo, o músico ele é muito vaidoso, virtuoso, né? Só que, sim, cara, tu tem que acompanhar, né? Você tem que sim. preparar o alicerce para um artista que está Não, ali. exatamente. E uma coisa que eu vejo muito na sua característica de tocar, que eu também vejo no seu pai, uma vez até me disseram assim: Olha, Robson,
O Carlinhos, ele faz as baixarias que ele faz, cara. Não tem nada de. Não é coisa do extraterrestre, não. Agora ele tem um swing muito grande na mão direita, uma levada muito grande, uma Sim, harmonização muito boa, com a sim, experiência que você também tem, que você também adquiriu. Então, às vezes, eu vejo o cara tocando violão de sete cordas, o cara fica toda hora na baixaria, batendo, batendo, o cara não harmoniza, o cara não conduz, tá entendendo? Fica aquele negócio sim. feio, toda hora. Rapaz, tem que. Porque o violonista sete cordas, às vezes, erradamente, ele tende a querer estudar muito os bordões, a baixaria, né? Sim, sim. Mas ele É, esquece isso, cara. eu costumo pensar que são fases, né? Eu tive uma época tocando com. Eu fiz parte de um grupo chamado DNA do samba, Olha, é onde era o samba do crioulo doido. Eu digo samba do crioulo doido porque eu tinha acabado de estudar, eu estava com um bocado de escalas na cabeça e eu costumava pensar, eu costumo sempre pensar, sei lá, eu estava botando as escalas um dia. Então, assim, eu costumo pensar o seguinte, que uma coisa é você aprender uma escala, outra coisa é você decorar. Outra coisa é você pensar em música com aquilo que você, com aquela ferramenta ali, que é a escala. E eu sempre costumava dizer, falando em ó, DNA, pro Luizinho, ó, André, fera aí, ó, Luizinho, André, ó. Laila, Uau, ai meu Deus, o Glauber Seixas também estava aí, ele tá aí. turma O pesada aí, André, não o pode André falar, Lara. posso falar besteira não, que essa turma aí é pesada, viu? É, a Laila também, pô, grande cavaquinista também, Luizinho, tá pesada. E aí o que acontece? Nessas terças-feiras com DNA, era pagode, cara. Então, assim, era um momento onde eu usava. Eu, eu usei aquilo ali para eu automatizar, para aquilo ali fazer parte de mim. E eu vou começar a não pensar, que nem você dirigir. Pô, eu vou passar a primeira? Não, eu estou dirigindo, eu estou olhando para lá. Né? Eu não vou pensar no Dórico, eu não estou pensando no Dórico. E quando eu vi que eu estava tocando, teve um momento que eu tava tocando assim, isso foi muito marcante para mim. Eu estava tocando, fazendo bastante baixaria, e eu estava pensando não sei em quê. Aí quando eu parei para pensar, eu falei, caraca, e era a música do Roberto Ribeiro, era que o Roberto Ribeiro canta. É, aquela cheia, lá, 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 e eu não parava de fazer. A Alanzinho entrou aí. A Alan é prova disso, que tocava junto lá. Quando eu comecei a tocar, que eu tava bicho, eu falei, caraca, eu tô tocando. Quando eu dei por mim, assim, eu falei, caraca, eu tô tocando. E não tô pensando nisso, eu tô pensando em música. Eu falei, pô, legal, é isso que você tem que ter, eu tenho que fazer. Você vai, estuda, que nem mais ou menos, parecido com o processo de você comer, né? Você comer e você conseguir digerir aquilo. Você prepara a comida, você come e depois você tem que digerir, né? E quando aquilo está digerido, aquilo está em você. E aí você faz aquilo ali a sua energia, né? E aí foi isso, assim. Mas por que eu falei disso mesmo? Que eu esqueci? Não, porque eu tava falando que começou a fazer baixaria quando você tocava no Ah, DNA sim, e foi tocando, sim, tocando e são fases, né? quando Aí, olhou enfim, já tinha emendado, quando olhou já tinha emendado três músicas e não sabia onde é que tava, só na baixaria. exatamente. E são fases isso. Mas isso é uma coisa muito, muito legal para um momento de você conseguir se localizar, saber os seus domínios no instrumento. Mas o mais importante, eu acho que todo mundo, todos os músicos passaram por esse momento de guardar o prego. E é isso, é natural e é necessário, eu acho necessário. Mas É, chega um momento que você vai se aproximar de um boxer, de um grande boxer, que ele economiza energia, ele vê a situação. Fala, Silvão do Sururu sururu. na Roda. Você é meu amigo, muitas viagens, muitas cachaças. André também estava aí, meu irmãozato. E aí o que acontece? Você começa a se concentrar e largar onde você acha propício.
E aí que a música começa a acontecer. Então, assim, essa questão eu conversei, aprendi muito, reforçando essa sua ideia que o importante é o papo, aprendi muito com meu pai conversando. Muitas pessoas acham que ele parava para me ensinar violão. Vem aqui, não, aprendi com violão com meu pai no botequim. E falando esse tipo de coisa. E sobre isso ele falava muito, assim, pô, não, você tem que deixar aquilo confortável de uma forma mais bonita que você puder. Né? E era isso que eu me agarrava, assim. E aí comecei a me agarrar nisso. Por mais que você tenha capacidade, é que nem você ter um carro que você pode acelerar 330. Mas não necessariamente, não dá para andar 330 a todo momento. É isso, na minha opinião. Né? Não, eu creio que o que você falou, na realidade, você estudou todo aquele arsenal, né, vamos dizer assim, de Exatamente. frases, de harmonia, mas só que o colocar na hora certa é o amadurecimento do músico, né? É um processo que não tem Exatamente. como E você particular. particular, não tem como você jogar na cabeça do camarada, porque às vezes o cara é novo, é igual quando você falou de um boxer, né? O cara é novo, tá com todo o gás ali, né? Vigor físico, ele quer bater, 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 bater. Só que o antigão, né? Ele fica segurando, aí ele dá uma porrada, Quando o né? cara Aí cansa, o novinho cara sente, pimba. né? Pronto, é a mesma coisa. Não tem como você chegar e dizer, rapaz, você vai aprender aqui. O cara tem que ir, como diz Henrique Garcia, o boteco e o boteco e o torresmo. Tem que aprender lá, Exatamente. tocar e aprender. O amadurecimento é que vai dar isso. Exatamente. Hudson, e quando você começou a tocar violão de seis, né? A gente tá no violão de seis ainda, né? Quando você Sim, começou lá a estudar, como é que foi a sim, já transição para o não sei violão de também. sete? Como Foi é que foi a inclusive na transição para o violão de orquestra. sete? Foi inclusive na orquestra, porque eu comentei do, do meu pai, né? O Sim. Flávio já tinha ouvido falar do meu pai e tal. E aí a orquestra ela tomou uma outra proporção, assim. E aí a gente tinha músicas do Hermeto, tocava Forró Brasil, tocava Montreux, mas tinha músicas assim diversas. Tinha coisa do Gonzaguinha, o Lula, Lanzinho, estão aí. Lula é super cavaquinista argentina, hermana. Ah, Beijo, Lula. agradecer a participação de E aí o todo que mundo aí, muito acontece? bacana. Luciana Agoglia. E aí o que acontece? Desculpa, pronto. O violão de E aí sete. tinha coisas do Gonzaguinha, tinha samba. E teve um momento onde o curso ele teve um outro patrocínio. Então eles começaram a comprar outros instrumentos. E o Flávio, não, o Antônio Carlos, ele quis que vou comprar um violão de sete cordas para baiano, né? Vou comprar um violão de sete cordas para você botar para fuder. Eu lembro disso. Cara, eu adorava o Antônio Carlos, né? Quem me conhece sabe que eu sou sacana. E ele só falava merda. Então é ali que eu gostava de estar, né? Mas aprendi muito com ele, assim. E ali começou, foi ele que eu fui comprar um violão Rossini. E ali eu comecei a tocar. Eu falei, pô, pai, o instrumento, ele falou, ah, legal. E depois que eu saí da orquestra, eu tive assim, já toquei aos meus 18 anos, eu toquei em grupo de pagode, né? Quem nunca, né? Toquei em grupo de Muito bacana. pagode. Eu lembro, uma vez eu ganhei 20, aí todo orgulhoso, com R$ 20. Aí meu pai Paguei ria também. assim. Pô, e como constava, tipo, aí meu pai, aí, vai um dinheirinho aí. Você foi, não, pai, tô com dinheiro. Tá com dinheiro? Aí Tá. R$ 20, né? Toquei ontem, recebi o cachê, ele ria. Mas é orgulhoso, né? Faz Que tem, parte, cara. Mas faz faz parte. parte. E aí o que aconteceu? Eu tocava no grupo, no caso, eu não lembro do nome do grupo, ai meu Deus. Enfim, eu toquei depois num outro grupo que chamava Agita Samba, já nessa saída da orquestra, né? E ali tinha um cara que tocava violão de seis cordas. E aí foi o momento onde eu comecei a tocar violão de sete cordas. Inclusive,
com o instrumento da orquestra, que ficava sob minha cautela, né? Eu levava para casa e voltava com ele, né? E fiquei um tempo usando aquele violão, tal, não sei o quê, até sair da orquestra, né? E Aí lá, aí, Hudson, só uma curiosidade. Aí lá, quando você começou a tocar violão de 7 cordas, você começou a ter aula lá ou você começou a aprender com o que você já sabia de música? então, era exatamente isso, com o que eu já sabia de música, porque ele me ensinou as escalas exatamente para eu poder fazer o que eu quiser, né? Certo. Você tem uma compreensão da harmonia, de melodia, e aí você faz o que você quiser, você se vira. Se você te der um ukulele, ou então um cavaquinho, um bandolim, você vai Certo. entender a afinação e você vai sacar um pouco do que é. Não necessariamente você vai ter destreza para tocar aquilo, né? Mas você vai entender como é que aquilo ali funciona. Você vai saber, por exemplo, um bandolim, eu não sei tocar bandolim. Mas, poxa, você pega ali, pô, você vê a afinação é essa, então você sabe montar um acorde, você vai e você monta um acorde. Sabe? A premissa dele era Legal. mais ou menos essa. Ele te dá uma ferramenta que te dá uma independência, né? E foi assim com o violão de 7 cordas. E por isso que eu consegui ter facilidade. Isso fez toda a diferença, né? Inclusive, porque, assim, o violão de 7 cordas, né, tem aquele drama, né, é aquela questão que eu falei, vai tocar tudo presinho, mas eu não deixei de tocar as coisas soltas, né? Só acrescentei. E aí, quando chega aquele momento de tocar as coisas presas, o si maior da vida, o dó sustenido, né? Essas formas elas te ajudam. As escalas elas me ajudaram a, a, a ter um bom desempenho com isso, entendeu? De forma que eu ganhei influência, né? Uma influência com isso. Lhe colocou, né, Hudson, trouxe independência. Eu digo Sim, isso porque eu aprendi a ler partitura, né, no cavaquinho, aprendi a ler. Meu professor ele me ensinou a ler, muito bem, por sinal. Mas assim, às vezes eu estava passando isso no grupo com uns amigos um dia desse. A gente tem um grupo de cavaquinistas aqui do estado. Aí eu falei, cara, é tão bom você pegar saber ler, pegar uma partitura de algo que você não conhece, nunca ouviu e executar aquilo aí ali, lembro. É. entendeu? Você lê, porque ali você está lendo, né? Você está lendo e executando aquilo. Então lhe dá uma independência de você não ficar, me ensina isso aqui, como é que é aquilo, né? É a mesma coisa do que você acabou de falar. O professor ele lhe ensinou algo que trouxe independência para você, ó, cara. Aprende isso aqui e vai, né? E vai. E aqui tu vai aprender um bocado de coisa, de instrumento. Porque no caso, assim, eu posso falar assim com conhecimento de causa, no caso do violão de 7 cordas, tem muito as escolas, né, antigas, as formas de tocar. O cara acontecia que o cara o cara tinha um instrumento, o cara botava aquele, né, o Dino para tocar, então o Valdir, sabe, o Rafael, o Jorge Simas, ou até meu pai. O meu pai, o Jorge Simas, já um pouco mais para cá, trouxe um pouco mais de facilidade. Mas o cara botava o Dino para tocar, no caso até do meu pai, para poder tirar as frases que o cara fazia. Mas não necessariamente ele sabia o porquê que ele estava escolhendo, porquê que cada nota estava ali, entendeu? Exatamente. Que é a questão da escala. Então, assim, quando ele me deu isso, ele me deu também ferramenta para eu botar o que eu penso. E ele dizia muito a frase que eu quero colocar. Pensar, seja ela bonita ou não. E ele dizia muito para mim o seguinte: o instrumentista ele tem que cantar o que ele quer, o que ele toca. Porque a música ela está aqui, ela não está no instrumento, não está no, sei lá, na voz, a voz é um instrumento, mas é aqui que as coisas acontecem. Aqui e aqui, né? No coração, também na cabeça. Então quando você faz um plano de uma frase, né? Você solfejar, o ideal é que você tenha destreza para tentar colocar aquilo no instrumento, né?
tem que sair daqui para o instrumento, não do instrumento para cá, na minha opinião. Né? E isso, durante um tempo, foi muito assim. Você aprendia. Eu tenho muito pouco conhecimento com choro, né? Mas no choro, no choro não, por conta do Dino, né? Que foram as maiores referências. O que eu posso dizer? Ele tinha questão, o cara fazia as frases e tal. Bacana. Quando o cara ia executar um choro, isso são histórias que meu pai me conta, coisas do Márcio, histórias que o Márcio conta, que são até, inclusive, de outras pessoas. Mas tinha aquela questão da obrigação. Ia tocar um choro X e o cara não podia fazer uma coisa que tivesse na vontade dele. Ele tinha que repetir, porque as pessoas... seguir aquilo. Era aquela frase que o Dino fez. Não, você tem que fazer aquela frase. Né? Entendi. Opa! O Leandrinho entrou. Até deixar um convite para entrar em contato com ele depois, para ele também bater esse papo com a gente, viu? Sou muito Cara, o cara é importante para você escutar. Vai ter Leandro Pereira? Vai falar muitas coisas boas. Você me der essa gentileza de conversar comigo aqui, eu agradeço. E a Carol Félix também tá aí, grande cantora. Show de bola. Hoje aqui tá... Rapaz, Hudson, você é uma potência, tá cheio de estrela hoje aqui, viu? Nada, que isso. mas tinha isso mesmo, cara. Vamos falhar, gente. Até porque as histórias que eu ouço de Márcio Vanderlei, escutei uma de Márcio Huck. Ele falou justamente isso, de que os antigos eles eram meio ranzinzas, né? Então, ranzinza é controlador, um pouco assim. Conservador. Conservador. Então a coisa tinha que andar ali naquele eixo. Daquele jeito. Justamente. Mas eu acho que é justamente isso que a gente falou, né? No começo, essa coisa do músico procurar, né? O conhecimento. Essa coisa, porque o conhecimento ele liberta qualquer coisa na sua vida. Exatamente. É o que te dá autonomia para você fazer o que você quiser. Para tudo. Porque senão nós ficamos repetidores, né? Como diz. Repetidores. Márcio Huck e Márcio Vanderlei estava falando isso essa semana. Que para ele não tem essa parada do cara dizer, eu quero tocar igual a Márcio Vanderlei. Ele a palhetada. Já existe. Irmão, toque a sua maneira, como você disse. Tá aqui, toque a sua maneira. Então, exatamente. Houve esse incremento dos artistas, né, da galera. A galera começou a estudar, começou a ver novas maneiras de fazer as coisas, ver os incrementos dos guitarristas, né, no ensino dos violonistas, e a gente está vendo essa galera que está bem autônoma hoje em dia. Exatamente. O meu pai dizia uma coisa para mim. Isso eu acho que meu pai se conseguiu sobressair por conta da forma que ele pensa o instrumento dele, assim, com a respiração, com as acentuações que ele usa, ele se sobressaiu por conta disso, na minha opinião. E é o que faz o Carlinho. E eu levo isso muito, muito em consideração, porque eu, por exemplo, eu sou filho do meu pai, eu sou parecido com ele, né? Lembro muito, falo, gaguejo igual, a voz parecida. Então, assim, se eu tentar tocar igual ao meu pai, vai ser engraçado. O meu pai já existe, o Carlinhos já está no mercado. E eu não vou, eu não posso ser o Carlinhos. O que eu posso ser é o Hudson. É parecido com o Carlinhos, bebeu na fonte do Carlinhos. 1000 pessoas beberam da fonte do Carlinhos. Mas a influência é uma coisa necessária e é isso. Hudson, o Instagram vai cortar agora, certo? Eu vou encerrar, aí eu volto. Pode ser?